Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar como está o seu coração. Sabemos que é de dentro do coração que procede o bem ou o mal. Vamos examinar o nosso coração. O que está dentro do nosso coração. É possível mudar? Então, a palavra de Deus diz que nosso coração pode ser mudado. Então, veja o vídeo até o fim e saiba o que pode ser feito para mudarmos o nosso coração. Então, logo eu já vou fazer a pergunta e eu mesmo responder. Por que eu acho que esse tema é importante? Por que a gente precisa saber disso? Então, eu acredito que precisamos saber que o nosso coração, como que ele é, como é que ele funciona, como que ele está. E o primeiro passo para a gente solucionar um problema é identificar o problema. Então, é importante examinar o nosso coração, porque dele procede as fontes de bênção e as fontes de maldição. Palavras boas e palavras ruins. E por que eu preciso saber disso? Porque compreendendo como está o meu coração, eu vou identificar como verdadeiramente eu estou e vou buscar a solução. A solução é Jesus, que preparou a mudança do nosso coração. E isso fará toda a diferença na nossa vida. Certamente seremos pessoas melhores, mais parecidas com Jesus. Então, eu vou começar lendo aqui 3 versos. Gênesis 6:5. Isso aí, o contexto desse versículo é a época do dilúvio. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Observe aqui que usou 3 palavras juntas para falar do coração. Imaginação, do pensamento, do coração. Então, o coração não é só aquele órgão que bate, bate, bate. Ele vamos dizer, é como se fosse o centro da nossa imaginação, do pensamento. Está tudo junto e misturado. A gente fala que o que a gente é? Um corpo, aliás, a gente é um espírito que habita um corpo e possui uma alma. O que é a alma? É a sede das emoções, tudo que a gente sente, da nossa vontade, tudo que você faz, tudo que você escolhe, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, aqui, já desde Gênesis, já fala que, olha, o Senhor viu que não tinha boa coisa saindo do nosso coração. E em Mateus 15:8 também fala assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, ele está falando de algumas pessoas que são hipócritas. O que é hipócrita? É a pessoa falar uma coisa e fazer outra, né? Então, aqui ele está falando pessoas que dizem com a boca coisas, né? Vamos dizer, aqui está falando que honra, né? Com os lábios, fala elogios e tudo, mas o coração, tá longe. Isso é possível, né, acontecer. Em Atos 28:27 também fala um relato de como que está o coração. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvem pesadamente, e fecham os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Então, aquelas pessoas que rejeitam a solução de Deus, rejeitam tudo que fala de Deus, tudo que fala da criação, tudo que fala de Bíblia, né? E hoje isso tem multiplicado, a gente sabe disso, aquelas pessoas, né, que querem até tirar a presença da Bíblia, da palavra de Deus, de qualquer instituição pública. E a desculpa é que o Estado é laico, mas não tem nada a ver, é o ódio que essas pessoas têm de Deus. Então, isso é muito sério, porque nós estamos vivendo numa, né, teoricamente, democracia e há espaço para pensar o que quiser. Então, existem pessoas que odeiam tudo que fala de Deus. Eles odeiam. Bom, vamos à frente.
Então, aí Deus olhou, viu que o nosso coração não estava assim muito legal. E depois já nós vamos ver aqui de onde que vem essa maldade. Lá no Antigo Testamento, aqueles versos, está falando que Deus viu que o homem era mau. Agora, em Mateus 15, 19, está falando explicitamente, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É de dentro do coração que brota, que sai essas coisas. Em Marcos 7, 21, confirmando essa mesma fala. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, os homicídios e toda a maldade. Então aqui a gente está fazendo um retrato do coração do homem. Quer dizer, ele pode estar a serviço de coisas do bem ou do mal. E aqui a gente vai ver agora, desde o começo, Deus se revela àquele que o busca. Deus quer que o seu coração seja de uma certa maneira. Ele observou, viu que o coração é mau, mas não é esse o desejo dele. Ele quer que o seu coração seja transformado. Então, olha só, em Deuteronômio 4, 29, está escrito: então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, o que o Senhor está falando? Olha, é do coração também que você vai buscar a Deus. Então, ele tem interesse genuíno que nós o busquemos. E depois, 10 versos à frente, em Deuteronômio 4, 39, diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Então esse é um fato. E você vai refletir, interessante, né? A reflexão a gente pensa, o coração reflete, refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Então Deus está se revelando, está falando isto, porque ele quer que as pessoas entendam, que o busquem e que se relacionem com ele. E em Deuteronômio 10, 12 também está escrito: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então, Deus está mais interessado no seu coração, né? Que com toda a alma, a sede das emoções, da vontade, da mente. Ele quer você por inteiro, ele não quer só a sua mente, ele quer o seu coração, ele quer se achegar ao seu coração, ele quer se relacionar com você. Então, especificamente, qual é o desejo de Deus? Em Deuteronômio 5, 29 está escrito: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Então Deus está se revelando e fala: você quer dar certo? Então temam a Deus. O temor não é ter pavor, ter medo, não, é saber que Deus é Deus, que eu sou menor, que é a gente saber o nosso tamanho, ser humilde. Humilde é pensar menos na gente, não menos da gente, é menos na gente. É saber que Deus é Deus, que Ele existe, Ele se revelou, Ele amou primeiro, Ele preparou todo um plano para que a gente se aproximasse dEle. E o desejo dEle é: quem dera que eles me temam, que guardem, né, a minha palavra, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Para quando? Para sempre. Desculpa. Então, a vontade de Deus é que o nosso coração dele flua as coisas que ele vai nos ensinar, que vai nos mostrar, que não seja
aquela manifestação que ele viu, que é a maldade. Ele quer que flua a bênção, a bondade de nós, o que é correto, o que é justo, o que é certo. Então, em Deuteronômio 36, ele está falando, ele quer que a gente, né, tema, que a gente o busque, mas ele dá solução. Não é que a gente vai ficar tateando no escuro, não. Ele mostra. Então, está escrito assim, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então, Deus quer que você viva. E Ele sabe que se você ficar... Desculpa. Entregue a si mesmo, sem direção, você não vai dar certo, não vai funcionar, não vai acontecer bem. Então, Ele falou, Ele quer circuncidar o teu coração. Então, é transformar o seu coração. E em Josué 22:5 também está escrito, tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos acheguei a ele, e o sirvais com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Então o Senhor quer o nosso coração, a nossa alma, a nossa emoção, nosso sentimento, nosso desejo. Então, Ele mesmo providenciou a saída. Ele quer trocar o nosso coração. Olha só, em Ezequiel 11:19, está escrito assim, e lhe darei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, em Ezequiel 36:22, repete isso. Diz assim, e dar-vos-ei um coração novo. Ele mesmo está preparando. Porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ou seja, tudo aquilo que ele observou e viu a maldade no coração do homem, o coração duro, o coração de pedra, ele falou, eu vou te dar um coração novo, eu vou pôr um espírito novo, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É isso que o Senhor quer de nós. E Ele mesmo providenciou o caminho é Jesus. E mais um versículo, Hebreus 10:22, que diz assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, Ele quer que a gente entregue o nosso coração para Ele. E através de Jesus, quando Ele veio, Ele morreu no nosso lugar, porque Ele não tinha o coração duro nem de maldade. Nosso coração era assim, mas Ele, então, morreu no nosso lugar, para que a gente pudesse, então, receber esse novo coração, esse novo espírito, e viver segundo a vontade do Pai, nos deixar ser transformados. Então, esse é o desejo de Deus, e é essa a salvação, a redenção que Ele providenciou, é trocar o nosso coração. Agora, para você querer trocar o seu coração, você tem que achar que o coração precisa ser trocado. E como que você vai fazer isso? Aí, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 40, está assim, examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos para o Senhor. Então, primeiro, você tem que ver a necessidade. E é através de examinar a si mesmo, sabe? Então, as pessoas que vão para o Senhor vão porque acharam que elas precisavam. Aqueles que se acham top, que não precisam de nada, que eles já se acham Deus. Eles não precisam de ninguém. Então, mas o Senhor quer que todos possam fazer esse exame, submeter à prova os nossos caminhos e voltar para o Senhor. Esse é o desejo do Pai. Em 1 Coríntios 11,
28 também está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Isso aqui é durante a ministração da Santa Ceia. A Santa Ceia é o quê? É a lembrança constante que nós pertencemos ao Senhor Jesus, que Ele morreu no nosso lugar, nos deixou essa ordenança. E aí é aquele exame constante que a gente tem que fazer para saber onde está o nosso coração. E é isso que eu quero chamar a vocês hoje, a fazer essa análise. Onde está o teu coração? E eu quero usar um evento, uma situação que está acontecendo, para que a gente possa examinar o nosso coração. Eu vou querer falar especificamente sobre o antissemitismo. E o que isso tem a ver com o nosso coração. Então, o antissemitismo é uma forma de preconceito, de discriminação direcionada especificamente contra os judeus. Ela é baseada em ódio, em estereótipos negativos e hostilidade. Historicamente, os judeus enfrentaram perseguições, discriminações e até genocídio devido a esse antissemitismo. Suas origens remontam a séculos passados. Desde Amã, né? Vocês lembram que ele quis destruir no tempo de Esther, matar todos os judeus? Então, várias foram as iniciativas desde o começo em destruir o povo judeu. Então, toda a história, nós temos a presença desse ódio aos judeus. E nós temos, né, vários exemplos. No tempo da Inquisição, né, eles ou se convertiam ou morriam. E todos foram expulsos de Portugal e Espanha. E foram mortos, queimados na cruz, torturados. Aqueles que eles se converteram, mas eles ainda acharam alguns sinais. Algumas pessoas continuaram a professar sua fé judaica e eles foram mortos. E chegou ao seu ápice, né, essa perseguição aos judeus durante o Holocausto. 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados. Olha, eles não foram vítimas de guerra, eles não foram mortos na guerra como soldados que estão lutando por seus países. Eles foram assassinados, foram mortos nas câmaras de gás. Então, não pode ser contado como mortos de guerra. Isso é um erro. Guerra, a pessoa está lutando, ela morreu naquela guerra. Mas os judeus estavam desarmados. Eles foram recolhidos das suas casas e foram levados para os campos de extermínio. Então, eles foram assassinados. Eles não foram mortos na guerra, na briga. Então, é importante ficar claro isso. Então, foi o quê? O governo, o regime nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, executou esse genocídio. Então, e esse antissemitismo se manifesta de várias formas, desde declarações, ações discriminatórias, até violência física e perseguições sistemáticas. Apesar, né, de avanços contra isso, leis, esse preconceito persiste em muitas partes do mundo, por meio do discurso de ódio, teorias da conspiração, vandalismo, exclusão social e ataques violentos. Então, é crucial desafiar e combater ativamente o antissemitismo, em todas as suas formas, promovendo a educação, a conscientização e a tolerância, além de fortalecer leis e políticas que protejam os direitos dos judeus e de todas as minorias. A compreensão e a celebração da diversidade cultural são fundamentais para construir sociedades mais justas e inclusivas. Então, eu estou falando especificamente aqui do antissemitismo, mas tem a ver com o outro, tem a ver com a diversidade, tem a ver com tolerância, tolerar aquele que é diferente de mim. Isso é um ensinamento precioso da palavra de Deus através da vida de Jesus.
Entre os discípulos dele, tinham as pessoas mais diferentes possíveis. Tinha um zelote, que era a favor de matar as autoridades. Tinha um cobrador de impostos, que era a favor dos romanos que os oprimia. Tinha, né, pessoas antagônicas, de posições políticas totalmente opostas. E Jesus atraiu todos a si. E todos foram transformados, tiveram suas vidas transformadas e transformaram o mundo. Então, vocês vejam como é importante uma pessoa, um coração inteiro, um coração voltado para o Senhor. Então, eu quero agora falar de um acontecimento atual, 28 dias atrás. Então, Israel foi brutalmente atacado por terroristas do Hamas. Eles assassinaram 1.400 pessoas. Não importava. Bebês, crianças, idosos, jovens, homens, mulheres. Poucos eram militares. O foco eram pessoas, eram civis. Mataram a sangue frio, com crueldade indescritível. Eu não quis ver imagens, porque a gente não pode desver, e parece que a maldade entra na gente quando a gente vê. Mas eles chegaram a assar bebê, a matar a mãe grávida, tirar o filho do ventre. Coisas inimagináveis. Gente, isso é maldade, isso não tem justificativa, isso não tem posicionamento político que possa justificar. É impossível, isso é maldade explícita, com a maldade explícita não há concordância. Quem apoia é conivente. Isso é que é muito sério. E a reflexão que eu estou trazendo aqui é para a gente olhar o coração e ver aonde está o nosso coração. Então, nos primeiros dias, o mundo se condoeu com Israel. De alguma maneira, né? A Torre Eiffel pôs a bandeira de Israel, alguns. Mas quando Israel foi exercer o seu direito de defesa, porque o ataque foi dentro do seu território, um ataque contra os civis, um ataque planejado, bem orientado, recompensado. Os terroristas receberiam $10.000 por cada refém. São 241 reféns que estão lá, homens, mulheres, crianças, bebês. Então, esse grupo terrorista, que é financiado principalmente pelo Irã e Catar, ele quer destruir Israel. Ele não representa os palestinos, ele não tem nada a ver com a criação do Estado palestino. Isso é um engano, isso é uma obra do inferno para que de propaganda, de mentira, para fazer as pessoas acreditar que está defendendo um lado mais frágil. Olha, milhões, bilhões de dólares entram em Gaza, proveniente da Europa, dos Estados Unidos, como ajuda. E esse dinheiro é totalmente convertido na máquina de guerra do Hamas. Tudo que ele faz é para destruir Israel. Toda a infraestrutura do terror. Né? Viram que tem até 500 quilômetros de túneis ligando os diferentes locais de Gaza. São construídos com dinheiro que deveria ser usado para educação, saúde, moradia do povo palestino. Então, como eu disse, Hamas não representa a luta dos palestinos. Se você se condói, eu quero um Estado para eles. Eu defendo um Estado palestino. Mas 5 vezes já foi apresentado um plano de criação dos 2 Estados. Desde antes da fundação do Estado de Israel, em 1948. Então, a reivindicação dos palestinos é justa, de ter um país para eles. Mas até agora, eles têm sido controlados por diferentes poderes. Aqueles grupos terroristas, aqueles que querem destruir Israel, não permitiram até agora a criação do Estado palestino. Olha, Israel é a única democracia do Oriente Médio, diferente de todos os vizinhos que são ditaduras. Eu poderia ficar aqui falando bastante tempo, citando fatos relativos,
né, aos palestinos, aos israelenses, como está a situação hoje. Mas o que eu quero aqui é fazer esse exame do nosso coração. Aonde está o nosso coração? Aonde, que esses fatos têm a ver comigo? Bom, eu vou continuar, eu vou falar mais um pouquinho. Eu falei que eu podia ficar falando muito, mas não vou interromper, eu vou falar mais um pouquinho. Vocês viram pela mídia aí que em várias capitais, como Nova York, Londres, Paris, né, capitais de estados democráticos, Estados Unidos, Inglaterra, França, houveram manifestações de apoio ao Hamas. No Brasil, São Paulo, Rio, Brasília, também houveram manifestações de apoio ao Hamas. Várias figuras públicas e instituições também declararam apoio ao Hamas. Nas redes sociais, inúmeras manifestações de apoio. Mas isso significa o quê? Por trás disso está o quê? Está ódio aos judeus, está o antissemitismo. Então, vocês viram uma situação assim horrível que foi lá no Daguestão, que as pessoas comuns do povo, invadiram o aeroporto e queriam linchar os judeus, alguns judeus que estavam chegando no aeroporto. Então, não é mais o governo, não são mais os alemães, não é mais Hitler que quer acabar com os judeus. São as pessoas. Isso é terrível. Isso é, assim, gravíssimo. Parte dessas pessoas agem por ignorância, porque desconhecem que a mídia é tendenciosa, que divulga mentiras sobre Israel, acreditam no que ouve. E desconhece que há uma batalha espiritual, há um ódio por Israel, porque se Israel for destruído, Jesus vai voltar para quem? Né? Mas outra parte age por maldade mesmo. Elas possuem em seu coração a semente do ódio ao judeu, que Satanás vem disseminado há milênios. Elas encontraram uma oportunidade de extravasar esse ódio no momento que muitos fazem, né? Para se esconder. Sozinha ela não ia falar isso, mas já que tem muita gente falando, eu vou na onda. Então, gente, isso é gravíssimo, especialmente se tem cristãos defendido o Hamas. Olha, o Hamas não tem nada a ver contra a luta com o palestino. O único objetivo do Hamas é destruir Israel. E olha, essa prática de assassinar bebês, crianças, isso é injustificável. Então não tem nenhuma luta, né, que você queira apoiar que pode estar baseada nesse fundamento. E olha, falar que Israel está fazendo o mesmo, não é. Procure saber, procure uma fonte fidedigna. Em todas as guerras, infelizmente, morrem pessoas, morrem civis. Então, civis têm sido mortos na resposta por Israel, infelizmente. Eu proclamo aqui cada um a orar pelas pessoas que estão envolvidas, pelos inocentes, né? Em nome de Jesus, é minha oração sincera. Há cristãos em Gaza, são perseguidos, muitos foram mortos, porque o Hamas, como eu disse, odeia tudo que fala de Deus, odeia Israel, então ele persegue os cristãos. Então, esse ódio do Hamas, esse grupo terrorista, ele não pode ser apoiado, porque isso é o inferno vivo diante de nós. Fazer os atos de crueldade que eles fizeram é injustificável. Então, eu apelo para cada um aqui, para que venha examinar o seu coração, para ver se tem essa raiz de ódio pelo povo judeu. Peço que vá às Escrituras e nunca se esqueça que Jesus era judeu. Satanás tem ódio mortal de Israel, porque é o sinal da aliança de Deus com os homens. Ele quer destruir Israel. Porque assim Jesus não tem para onde voltar, né?
Saiba que Deus não rejeitou Israel. A teoria da substituição é falsa, mesmo que tem gente importante apoiando. Então, gente, eu já vou para a conclusão. Eu quero o versículo-chave, Lamentações 3:40. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos para o nosso Senhor. Porque nosso Deus é bom e veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você repetisse após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Vou examinar o meu coração. Vou ver onde ele está. Com sinceridade e verdade, vou reconhecer onde estou. Vou clamar a Deus para retirar toda a raiz de ódio e amargura do meu coração. Eu lanço fora toda a raiz de antissemitismo. Eu creio que o Senhor pode mudar o meu coração. E vou ler de novo aqui Ezequiel 3:26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu creio que isso é verdade, e que através de Jesus eu posso ter meu coração mudado e deixar de ser de pedra para ser de carne. E eu vou orar. No nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu agradeço por estar vivo e ter um coração. Eu agradeço por ter recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele agora é meu amigo e eu quero que ele seja o seu amigo também. Eu oro para que cada um examine o seu coração e reconheça como ele está e que procure a Jesus para que possa viver a vida que ele preparou para cada um de nós, que é vida em abundância. Senhor meu Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração de cada um que me ouve, pelo poder do Espírito Santo, e a paz de Cristo inunde o seu ser. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Amém.